Meus amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma pré-aula relacionado às lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós estaremos comentando sobre o reinado de Ezequias. A história desse rei nós também encontramos no segundo livro das Crônicas e também no livro do profeta Isaías. Mas o texto que nós vamos usar de base, ele está no segundo livro dos Reis, capítulo 18 e o capítulo de número 19. O texto, ele vai nos levar dizendo: ao terceiro ano de Oséias, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Então Ezequias, ele é o 12º rei de Judá, após a divisão do reino, ali governado por Salomão. Então nós temos o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte Israel, reino do sul Judá. Então ele começa a reinar durante o último reinado dos reis da dinastia do norte. Sabemos que na lição passada nós estudamos sobre o rei Oséias, o qual foi levado para o cativeiro assírio. Então, após a divisão no ano 930, cerca de 200 anos passam e no reinado de Oséias, o reino de Israel ele é destruído por Salmaneser no ano 722. Então Oséias reina 9 anos. E no terceiro ano do reinado de Oséias, Ezequias ele sobe ao trono. Ele assume o lugar do rei Acás, seu pai. E o rei Acás, o texto nos leva, meus irmãos, foi um homem de uma má reputação, que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O texto vai nos dizer que ele anda nos caminhos dos reis de Israel, os reis do norte. Sabemos que os 19 reis que governaram sobre o reino do norte, todos eles foram homens de mau caráter, de mau comportamento. Então Acás, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele fecha a casa de Deus. Ele coloca em toda a cidade de Israel altares aos Balaíns. Paga tributo à Síria. Deus traz um castigo, tentando levá-lo ao arrependimento, à mudança de comportamento. Nós vamos ver que tanto Israel como os sírios, eles vencem batalhas contra Judá, presidida, governada por Acás. E Acás não se rende ao Senhor. E mesmo diante dessas derrotas para Israel e para a Síria, e ele acaba sendo alvo também de ataque tanto dos filisteus como também dos edomitas. Mais uma oportunidade para se render, para buscar a Deus, mas ele faz aliança com quem? Com a Síria. E a Síria vai
vencer tanto Israel como os sírios e também dominar esses dois reis que se levantam ali dos filisteus e também o rei de Edom. E ele vai pagar tributo à Síria. E nessa ida até a Síria para pagar tributo, nós vamos ver que ele vai encontrar um altar às divindades lá daquele país, e ele vai mandar fazer um altar igual e colocar dentro da casa de Deus. Então ele comete muita atrocidade, entra pelo caminho da idolatria, e após a sua morte, ele nem vai ser sepultado entre os reis de Israel. Nós vamos ver que quem vai assumir o trono é Ezequias. Então Ezequias, ele assume o trono e começa a reinar com 25 anos. Então no terceiro ano de Oséias, Ezequias sobe ao trono. Sabemos que no nono ano de Oséias, o reino do norte vai ser destruído e será levado para o cativeiro assírio. Então, quando ele assume o governo, ele assume o controle da nação ali em Judá, em Jerusalém, então ele encontra essa dificuldade econômica, que ele é vassalo da Síria, tem que pagar tributo. O país está fundado em uma idolatria, está cercado de inimigos. Então Ezequias assume o país numa situação muito delicada. Mas quando ele assume a nação, a Bíblia vai nos dizer que ele resolve fazer uma aliança com Deus. E coisa gloriosa é fazermos aliança com o Senhor. Ele faz essa aliança com Deus. E no seu primeiro ano de governo, no terceiro ano do reinado de Oséias, ele abre as portas da casa do Senhor. Então ele começa o seu reinado fazendo uma aliança com Deus e promovendo a reabertura da casa do Senhor. Olha que coisa gloriosa. Então ele dá prioridade a uma comunhão com Deus e a restauração ao culto do Senhor. E quando ele faz isso, ele manda fazer uma faxina na casa de Deus. Manda chamar os sacerdotes, os levitas, manda retirar toda a imundícia que havia dentro da casa. O texto de 2 Crônicas vai nos mostrar que 16 dias eles levaram para tirar essa imundícia, os ídolos, a idolatria, aquilo que estava ali dentro da casa do Senhor. Então a casa, ela é aberta, ela é restaurada, o culto, ele é novamente prestado a Deus ali no templo, e nós vamos ver que ele resolve, lança um convite e manda chamar todos os grandes para que viessem a Jerusalém. E ali ele faz uma aliança com o povo, com os principais, dizendo que eles deveriam se render, fazer uma aliança com Deus, para que não fosse ali alcançado pelo juízo, alcançado ali por aquilo que os seus antepassados semearam, que era o cativeiro. Então, nessa restauração da casa, nesse avivamento que ele traz, quando a casa é inaugurada, ele manda chamar todo o povo, inclusive ele manda levar cartas para que chamasse o reino do norte, chamasse o povo de Israel, de Efraim, de Manassés, de Zebulon, para que viesse à casa de Deus para prestar o culto e para celebrar a Páscoa.
Então ele traz o retorno da Páscoa do Senhor, levando o povo a relembrar que antes eles eram cativos no Egito, eles eram escravos, mas Deus é um Deus que liberta, é um Deus que quebra o jugo, é um Deus que nos dá vitória sobre aqueles que têm nos aprisionado. Então Deus vai libertar o seu povo ali no Egito. Então ele traz a lembrança, a restauração da Páscoa, a restauração dessa cerimônia que foi instituída pelo próprio Deus. E quando ele manda chamar o povo do Reino do Norte, o texto bíblico vai nos dizer que o povo zomba dele. O povo não quer se render ao Senhor. O povo não quer retornar para Deus. Alguns vieram, mas a maioria não quiseram esse concerto, não quiseram essa aliança, não quiseram novamente voltar para o pacto que eles haviam feito com o Senhor de andar na sua lei. Então nós vamos ver que 6 anos depois dessa festa, o Reino do Norte vai ser levado para o cativeiro devido à idolatria, à injustiça, à imoralidade e muitas outras coisas que eles fizeram. Mas Ezequias traz um avivamento para o seu povo, para a sua nação. E o que nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, mesmo quando há uma mudança, o povo volta a obedecer, o povo volta a caminhar com Deus, isso não é sinônimo de que nós não iremos mais enfrentar crise, não vamos mais passar por dificuldades, por problemas. Nós vamos ver que a Síria agora ela se levanta contra Judá, vai conseguir subjugar 46 cidades ali de Judá. Então, no seu acampamento, Senaqueribe manda dar um recado para Ezequias, dizendo que Jerusalém seria tomada. Então, seu comandante, quando ele vai até Jerusalém, ele vai ali afrontar Absaque, vai afrontar não só ali o povo, ao rei, mas também vai se levantar contra o próprio Deus, desafiando Deus. Nós vamos ver que quando isso acontece, Ezequias, ele é tomado ali por um medo, por uma afronta. Ele vai tentar fazer um acordo, dizendo, olha, eu vou te pagar tributo, você não invade a nossa cidade. Mas os assírios, quando eles achavam que algum rei havia ali se amotinado ou criado uma resistência, ele destronava aquele rei, atacava aquela cidade e colocava outro. Então Senaqueribe manda uma outra carta com ameaças ao rei, dizendo, que nenhum outro Deus conseguiu livrar das suas mãos, e ali em Jerusalém iria acontecer do mesmo jeito, os seus deuses iriam sobressair e o Deus de Ezequias não poderiam fazer nada. E nessa segunda ameaça, nessa segunda afronta, nós vamos ver que ele manda consultar o profeta Isaías. Nós vamos ver que Ezequias, ele busca a Deus, ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, ele ora ao Senhor pelo livramento, nós vamos ver que Deus manda a Isaías dizer para ele, para que ele não temesse a Senaqueribe, que as suas orações foram ouvidas e que Deus haveria de trazer o livramento para o seu povo.
Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Nós temos um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que se revela e um Deus que batalha por aqueles que são seus. Então Deus manda um recado para Ezequias dizendo que ele tomaria providência, que ele se levantaria em favor dos seus escolhidos. Bastava apenas que ele esperasse no livramento de Deus. Então, naquela mesma noite, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Deus, ele manda um anjo. E cerca de 185 mil homens, eles serão ali ceifados pela vinda do anjo do Senhor diante do arraial dos assírios. Então Ezequias não precisou fazer nada, não precisou ir para a batalha, não precisou pelejar contra os seus inimigos, porque o próprio Deus se levantou para defender o seu servo, defender aquele que se dedicou em buscar a sua face. Então Deus deu um grande livramento e nós aprendemos aqui que Ezequias, ele começa o seu reinado dando prioridade à comunhão com Deus e à restauração da casa do Senhor. Então nós precisamos manter a comunhão com Deus Altíssimo e o nosso coração, a nossa casa espiritual, ela precisa sempre ser uma casa aonde a adoração do Senhor ela é continuadamente manifestada na nossa vida, uma adoração sincera e verdadeira, porque Deus tem prazer em pelejar por aqueles que são sinceros, por aqueles que se humilha diante dele. Então, ninguém pode afrontar ao Deus Todo-Poderoso. Então Deus, meus irmãos, é um Deus maravilhoso. Deu vitória ao seu servo, deu vitória ao seu povo, porque ele ousou a confiar em Deus. Então que Deus continue com as mãos estendidas sobre as nossas vidas e nos dando vitória diante da nossa caminhada. Então até uma próxima semana, se assim Deus permitir, com uma nova pré-aula, um comentário da Palavra de Deus. E se você gostou desse comentário, deixa uma curtida no nosso canal para contribuir. Se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever. Que o YouTube deve notificar você quando nós postarmos uma outra nova mensagem aqui neste canal. Então fique na paz do Senhor.